É um texto pequeno, que é uma invocação, né? Que Rubens Romanelli faz na abertura do seu livro, titulado Primado do Espírito, e que para mim tem servido de ponto de fixação para as reflexões. O título é Invocação. Vamos juntos, neste momento, mergulhar nesse contato com o Criador. Senhor, inundas-me no esplendor de tua luz, e contudo cego não te vejo. Falas-me na eloquência de teu verbo, no entanto surdo não te ouço. Abrasas-me na ardência de teu amor, e todavia insensível não te sinto. Ó estranha contradição, tu bem perto de mim e eu tão longe de ti. Desvela-me, Senhor, os olhos cegos de orgulho, abre-me os ouvidos surdos de vaidade e sensibiliza-me o coração duro de maldade, para que eu descubra tua divina presença na intimidade de meu ser. Senhor, diante de tudo que temos presenciado, em que a humanidade aparenta mergulhar num estado de loucura coletiva, nós, aqueles que nos esforçamos por seguir os teus passos, uma vez que nos mostrastes o caminho que uma vez percorrido haverá de nos conduzir ao encontro da verdade e da vida, te suplicamos as tuas bênçãos e a tua proteção, para que não venhamos a fraquejar nessas horas decisivas em que todos somos chamados ao testemunho diário do quanto nós estamos alinhados com os teus princípios e valores. Se conosco nesta manhã, inunda-nos com teu amor, protege e ampara o ambiente em que nos encontramos, reunidos mesmo que virtualmente falando, para esse estudo de grande importância para as nossas vidas. Dessa forma, em nome de Deus, iniciamos mais este encontro, certos de que o entendimento haverá de prevalecer em nossas mentes e o amor envolvendo os nossos corações. Vamos lá, almas queridas, começar a nossa manhã de sábado. Eu espero que seja bastante proveitosa para todos nós. Vamos fazer um rápido review do que nós abordamos no último encontro. Deixa eu só fechar o microfone aqui. Vamos lá. Em nosso último estudo, nós abordamos a questão do acidente, né? As causas que concorreram e as causas que foram determinantes para que o acidente com os 5 jovens viessem a ocorrer, todos eles vitimados, né? Analisamos a questão das influências que o jovem recebe na formação da sua personalidade, né? O seu temperamento e o seu caráter, de certa forma, são moldados ao longo da sua fase de formação, do desenvolvimento psíquico, né? E a influência grande, né, que os jovens se permitem nos dias de hoje, em especial as questões relativas às redes sociais, às amizades. E dentro desse contexto, ocorre o acidente, que foi acompanhado pela avó de um dos jovens que estava presente, né, Dona Ruth, e o seu neto Fábio. Ela tentou inspirá-lo, né, a fim de que o evento fosse evitado, mas não logrou êxito por uma
uma falta de sintonia entre ambos. A partir do acidente, discutimos as questões relativas ao primeiro atendimento, toda a complexidade desse atendimento, por ser uma morte violenta, a importância do domínio do pensamento, quando modulado em prece, de pedido de socorro, e o quanto isso impacta no meio, né? Alterando, inclusive, o ambiente que circunda o indivíduo em estado oracional. Aí nós tivemos o exemplo do Dr. Bezerra em oração, a manifestação de uma luz intensa, o que fez com que os espíritos que estavam no entorno dos jovens com a intenção de vampirizá-los foram todos afastados. Deu-se a ocorrência do socorro e eles foram conduzidos, né, do resgate, todos eles foram conduzidos depois para as instâncias de, de recuperação. E é sobre isso que nós vamos falar em nosso estudo, mas também citando a questão do efeito das drogas. Embora, de alguma forma, nós já tenhamos analisado essa questão, hoje a gente vai ver um pouquinho mais a fundo esse evento. Então, vamos lá. Peraí. Ok. Bem, inicialmente, após o deslocamento em corpo espiritual, né, do local do trágico acidente até uma instância na dimensão espiritual, né, naquele ambiente que ficava dentro daquela grande área onde o carnaval estava sendo realizado, um parque no Rio de Janeiro. Eu, particularmente, acho que devia ser o campo da Boa Vista, particularmente, mas não há como precisar. Ali é um pronto-socorro erguido com uma finalidade específica, portanto, um pronto-socorro temporário, né? Temporário, e ali foi aplicado essa técnica de sonoterapia, né? Como medida estabilizadora inicial. É lógico que a notícia chega até a família, a família, via de regra, né? Nós estamos presenciando isso nas horas que passam. Elas estão despreparadas espiritualmente. Parece que é uma experiência de religiosidade relativa, e essa falta de preparo espiritual leva o núcleo familiar, ao receber essas comunicações, a experimentar, né, um estado superlativo de aflição. Eu não digo que seja fácil, porque a ocorrência, quando ela se dá com pais e nós já com uma certa idade, é compreensível que aqueles mais velhos retornem à dimensão espiritual antes de nós outros. Mas quando o evento ocorre com um filho, em que uma aparente ordem ou uma aparente sequência ela se apresenta, isso, por certo, desestrutura inicialmente os núcleos familiares, e aqueles mais espiritualizados veem-se obrigados a vivenciarem na prática os conteúdos que estão a buscar dentro da religião ou da filosofia e segue, vamos dizer assim, como direção de suas vidas. Então, essa aflição superlativa é compreensível, embora seja necessário evitar manifestações que venham a produzir no indivíduo que parte
consequências como as que veremos a seguir. Porque, senão, o indivíduo que está em estado de recuperação na dimensão espiritual, imaginemos que ele está agora numa unidade de tratamento intensivo, e é como se aquele tratamento começasse a sofrer interferências por manipulações indevidas de medicamento, ou por ruídos que começam a surgir, ou por uma ausência ou pela diminuição do processo anestésico. Então, imaginemos nós, num ambiente dessa natureza, sendo atingidos por efeitos à distância ou próximos, e o quanto essa interferência pode nos causar desconforto. E essa atração, ela é decorrente da sintonia que se restabelece de forma intensa por conta de uma notícia jamais esperada naquele contexto. Então, a sintonia entre pais e filhos, filhos e pais, entre irmãos, entre cônjuges, entre até amigos, são laços tênues, né, que envolvem a intimidade do corpo espiritual de cada um. Essa afetividade constrói os chamados laços de afeto. E no momento que mais se precisa, via de regra, ocorre uma, uma, uma desestrutura, um processo de vibração de uma fonte para outra, e o impacto chega de forma a prejudicar os investimentos iniciais na contenção de danos. Então, lamentação, né, os impropérios, aquelas manifestações, porque Deus fez isso comigo, porque Deus me abandonou, é uma ausência realmente de segurança religiosa, né? Às vezes mergulha-se, conforme Filomeno apresenta-nos, a família mergulha numa angústia, mas é uma angústia que parece aquele um surto psicótico, porque aparenta uma surda revolta, uma revolta manifestada, e a manifestação pela fala, pelo gesto, é tão intensa que muito se assemelha a um estado de loucura. Então, é esse o contexto que era esperado quando os familiares recebessem a notícia. Bom, em assim ocorrendo, o efeito será produzir naquele espírito recém-liberto uma maior soma de desconforto. Não nos esqueçamos que essa grande viagem, que todos realizaremos um dia, será um momento de alta sensibilidade psíquica, que, como disse, existem laços que nos unem ao corpo, que já começa a manifestar os seus primeiros estágios de decomposição, pela ausência do fluido vital, mas há laços de afetividade que agora têm uma outra característica, que são essas vinculações automáticas ao núcleo familiar. Imagina que nesta transição nós iremos sofrer, portanto, as influências dessas vinculações. Isso vai afetar psicamente aquele que está de retorno à pátria espiritual. Quando a gente fala essa sensibilidade psíquica, vai envolver os pensamentos, os sentimentos, as emoções, porque os espíritos também possuem emoção, porque estão revestidos de um corpo. E a emoção, ela é uma resposta orgânica, seja ela de um organismo físico ou de um organismo de nível perispiritual, energético, aquela emoção vai se manifestar. É como se, imaginemos nós em estado de dormência, né, querendo ou dormir ou pensando em acordar, e alguém chega e toca o clarim de alvorada do lado do nosso ouvido. Ao invés de chegar e falar, fulano, está na hora de levantar, vamos para mais um dia de jornada.
ou vem alguém e joga um balde de água fria naquele momento que nós estamos em um trânsito profundo pelo sono. É bem desagradável. Tá? Imaginemos isso de forma muito intensa, apenas como uma construção para entender o que poderia nos acontecer em situação semelhante. Então, essas descargas emocionais oriundas dos familiares atuam como pequenas gotículas ou fagulhas comburentes, né? Uma fagulha comburente, eu vou aqui criar duas situações. Imaginemos que vamos fazer uma fritura qualquer. O óleo está quente, a gente coloca o alimento ali no óleo, mas por um descuido cai uma gotícula d'água. Ou, ao depositar o alimento, sai uma gotícula de óleo e ela cai sobre a nossa pele. Bom, é uma sensação bastante desagradável, né? Então, é essa semelhança de ardência, é essa semelhança de corrosão que o corpo espiritual vai experimentar. Agora, imagine uma coletividade se rebelando contra essa ocorrência. O impacto sobre o indivíduo que parte, dá para nós imaginarmos que estaríamos realizando um desserviço e uma total falta de caridade em relação a esses eventos, né? Essa jornada do mundo espiritual, né, para o mundo físico, nós, Filomeno vai fazer uma análise bastante interessante, dizendo que se nós gastamos um determinado tempo, que começa essa contagem lá no momento da concepção e vai até a idade em que o processo efetivamente se completa, é natural e espera-se que a partida também demande determinado tempo, porque a morte é um evento, é a cessação da vida resultante de um processo biológico presente em todos os seres orgânicos, é a entropia, e Marcos é um especialista nisso, é um movimento de desagregação da matéria que somente é contido pela presença do fluido vital. Então, o fluido vital, que é originário do ser espiritual, combate essa entropia até determinado momento, porque senão estaríamos encarnados ad eterno. Então, esse fluido vital preserva e sustenta o equilíbrio celular. Quando o fluido vital ele é consumido, porque todos nós recebemos uma quantidade de fluido correspondente ao prazo da nossa reencarnação, que podemos antecipar esse prazo por descuido, é o chamado suicídio indireto, ou nós podemos, por misericórdia ou por mérito, receber uma dilação nesse prazo. E aí vamos permanecer mais tempo na condição de encarnado. Se isso não acontecer, no tempo exato, o fluido ele se consome, não consegue mais preservar nem sustentar o equilíbrio celular, advém a morte. A morte é um evento biológico, a partir daí inicia a etapa da desencarnação, que pode ser rápida ou pode ser prolongada. Então, os estados de perturbação além morte guardam relação direta aos estados emocionais que cultivamos durante a vida, às disposições psíquicas que nós alimentamos. Então, se eu tenho um gasto de tempo para vir, temos também um gasto de tempo para despertar na realidade espiritual.
É lógico que para alguns, rompidos os laços físicos, a readequação e a recuperação da consciência, ela se dá em breves momentos, mas isso é conquista. Via de regra, estaremos diante de algum momento de perturbação, né? Então, é preciso que ocorra, que nos seja concedido tempo para a desimpregnação dos fluidos mais grosseiros, nos quais nós estivemos mergulhados. No caso desses jovens, eles estavam nessa fase de sonoterapia para experimentarem essa desimpregnação. É lógico que a violência da forma como ocorreu o evento, ele apenas findou-se a existência física, portanto, matou somente os despojos físicos, né? Não significando a libertação do ser espiritual. O ser espiritual liberta-se quando esses laços energéticos são rompidos, quando os vínculos afetivos eles são reajustados, e isso vai exigir, por certo, um investimento ainda em vida da parte de todos nós. Bom, vamos, opa, vamos prolongar. Então, o que é que concorre para esses, né, nós chamamos de fatores de libertação? Então, Filomeno elenca 4 fatores concorrentes e que auxiliam o indivíduo no processo de desconexão do corpo, que se desajusta e já não mais oferece as condições de permanência, né, para a continuidade de uma jornada reencarnatória. Um dos fatores é a enfermidade de longo curso, suportada com resignação. Então, essas doenças, às quais muitos são submetidos e que duram anos a fio, ela favorece o indivíduo, quando se resigna, né, favorece ao indivíduo de refletir, de meditar, de pensar nas reais ou nas lídimas realidades da vida. Ao invés de se queixar, de murmurar, de reclamar dos porquês, porque eu, porque eu estou passando por isso, mude a pergunta para quê? Qual é o objetivo da presença dessa enfermidade em minha vida? Vejam a riqueza que a doutrina espírita nos oferece, né? A riqueza de ensinamentos. A gente vai encontrar uma causa justa. E se essa causa justa não está na atual encarnação, está lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, nós a encontramos em reencarnações anteriores. Mas esse tempo prolongado também favorece ao adoentado o desapegar-se das pessoas, o desvincular-se das paixões e também o desapegar-se de objetos, de coisas, de situações, porque ao partir o indivíduo desta dimensão, nada levará, a não ser aquilo que, né, eu e o meu companheiro, amigo Amilcar, observamos em nossos estudos, os chamados pontos nodais. São as fixações que o indivíduo constrói em determinada fase de desenvolvimento da sua personalidade, e essas fixações mantêm o indivíduo preso às experiências que ele teve ainda na condição de encarnado. Então, esse desapego, né, como alguma propaganda diz, né, essa vida estilo OLX, desapegue-se das coisas, é muito importante. Porque quanto mais apego eu tiver, ou mais apegado eu estiver a pessoas, paixões e coisas, a minha mente estará no passado.
E este passado guarda relação a uma forma que vai entrar em decomposição. E eu vou sofrer as consequências pela reverberação da decomposição cadavérica. Pensar também com mais propriedade no que está no porvir, a continuidade da vida. Isso eleva o nosso pensamento a círculos superiores de inspirações. E quando eu faço este movimento, eu vou me lembrar que familiares nossos já foram para a dimensão espiritual. Então, ao recordar-me daqueles entes queridos que já estão na dimensão espiritual, eu vou fortalecer os vínculos que foram rompidos em algum momento. E isso faz com que estes espíritos, os espíritos familiares, se aproximem uma vez mais de nós e passem a nos inspirar, ajudando-nos ao desprendimento do organismo que ocorrerá em algum momento. O outro fator é as dores morais bem aceitas. Essas dores morais bem aceitas facilitam aspirações, os anseios de paz em outras dimensões, diminuindo, né, essas forças que nos mantêm unidos a este mundo que, de forma temporal ou por algum tempo, ainda manteremos-nos ligados. Mas também contribuem para a desimantação. O conhecimento dos objetivos da reencarnação, que é a reeducação do espírito, a reparação dos danos praticados, a ajuda no progresso tanto individual como social. E um outro fator é a gestão, vamos dizer assim, assertiva das funções físicas. As funções físicas são desempenhadas por órgãos, que em conjunto formam sistemas orgânicos. Então, por exemplo, o sistema reprodutor, que é vinculado aos órgãos genitais, que é a sua função se manifesta por meio da sexualidade. Como é que eu estou administrando isso? As funções do meu sistema digestivo, que tem uma função de nutrição, absorção de nutrientes, excreção daquilo que não é necessário. Como é que eu estou administrando essa questão? O sistema nervoso central, que funciona na gerência de tudo. Eu estou administrando a minha vida conforme é esperado ou conforme foi acordado? Então, vejo que a nossa morte guarda, a nossa desencarnação guarda relação direta com a vida que tivemos. No caso específico desses jovens, né, vai nos dizer Filomeno, que eles foram levados ao adormecimento por misericórdia divina. Vejam que eles já sofreram uma proteção, e uma proteção foi requerida por uma alma, a avó de Fábio, que era um jovem que estava junto a mais 4 em um veículo que acidentou-se e vitimou a todos. Mas todos foram beneficiados. Então, a justiça divina, ela se faz presente pela misericórdia para equalizar as consequências futuras. Ela predispõe à recuperação, mas aí a recuperação é resultado dos méritos e esforços de cada um. Então, a misericórdia divina adormece aquele conjunto de 5 jovens, num primeiro momento, em tentativa de pô-los a repousar. Olha a ressalva que Filomeno faz. O que dificilmente vão conseguir, em face dos apelos exagerados dos familiares, como já aqui consideramos. E quando logram adormecer, imaginemos que estavam lá em repouso, não raro, agora,
além do problema da família, vem o problema que é atinente a cada um deles. Não souberam aqueles jovens dignificar os tesouros da vida com a consequente preparação para a viagem inadiável. Como nós não sabemos o momento, a preparação passa a ser de todo momento. Todo dia nós temos que estar preparados, essa preparação ela começa desde o momento que antecede ao sono, começa quando acordamos e mantém-se durante o dia, através das nossas ações centradas na prática do bem. Porque se algo acontecer, e acontecer no momento que nós estamos espiritualmente sadios, em que pese o desconforto emocional, não nos faltará suporte, não nos faltará socorro e não nos faltará toda a infraestrutura da dimensão espiritual para nos dotar das melhores condições possíveis para esse trânsito. Então, como faltava essas condições, vamos dizer assim, esses fatores indispensáveis para uma partida saudável, a mente em desalinho, resultante do choque da desencarnação, favorece a que pesadelos afligentes passassem a ocorrer no campo de cada um deles. Vejam que se o indivíduo está em adormecimento, nós sonhamos tanto na dimensão física quanto na dimensão espiritual. Olha, essa é um conteúdo muito interessante. Da mesma forma como os nossos sonhos abrem as portas para que informações que estão no nosso inconsciente mais profundo cheguem à nossa consciência, e o sonho é o resultado do que foi vivenciado e ficou presente na memória, e muitos sonhos eles são carregados de símbolos. Entender os símbolos, ou o seu significado, é o grande desafio. Então, já não bastasse a desestrutura da família, pelo despreparo de cada um, no plano espiritual, adormecidos, eles sonham, essas imagens libertadas e perturbadoras das zonas profundas do inconsciente produzem nestes jovens chamados pesadelos afligentes. Então, a perturbação no além, em que pese todas as medidas de contenção, de proteção, não são capazes de equalizar aquilo que está no mundo íntimo de cada um de nós. Daí, muitos espíritos apresentarem, segundo algumas obras, eu já citei aqui no nosso último estudo, em especial a obra chamada Psiquiatria Iluminada, esse estado de loucura no além-túmulo. Muitos deles estão internados em colônias espirituais ou postos de socorro na dimensão espiritual, mas profundamente dementados, porque os processos psíquicos desses espíritos estão carregados de conflitos, carregados de insegurança, de revoltas, né? Muitos ainda estão manifestando neuroses agora de maneira mais intensa. Então, é muito interessante, já nesta etapa atual de nossas vidas, começarmos a nos preocupar com questões dessa natureza. E vejam, recuperando, né, o que já houvera comentado por nós, houvera sido comentado, a providência inicial de evitar que caíssem sob o guante dos usurpadores de força, né, o processo de vampirismo, por si só, já constituía uma grande conquista de que se beneficiavam desde já.
Então, não há ninguém desassistido. A questão é como estará a nossa mente, que é o espelho da alma, onde quer que nós nos encontremos, qual será o nível de consciência que teremos a respeito deste evento e qual será o estado ou o estágio de consciência em que nós estaremos nos manifestando na dimensão espiritual. Diga aí, Amilcar. Fala, meu amigo. O seu microfone está desligado. Pois é, me imaginei que eu fosse capaz de. Pela mente, você está falando em mente, pô, que a minha mente ia ligar de volta, viu? Eu queria fazer um comentário a Então, respeito da vibração em si, sabe, amigo? Ou sim. sabe, grupo também. Porque todos nós, cada um de nós, vibra em uma determinada frequência vibratória, né? Cada um. Eu trago um exemplo para isso, quando os ônibus, por exemplo, os ônibus, quando param, ele começa a vibrar, não é? Então, é sinal que a frequência natural de vibração daquela carroceria, quando eu baixo a rotação, ela entra em ressonância. Daí, né? Daí aquela história de você não buzinar em um túnel, a cantora lírica com o cristal, assim por diante. Porque cada corpo, cada ser no universo tem essa frequência natural de vibração. Então, esse socorro em si, que você está falando, o que é que acontece? Quando eu vou trabalhando durante ainda a reencarnação, eu vou alterando a minha frequência natural. Ela vai ficando, cada vez ela vai aumentando, ela vai ficando mais acessível ao socorro e ao trabalho, entendeu? Então, qual é o meu trabalho? Qual é o trabalho de cada um de nós? Trabalhar para que a cada instante a minha frequência se eleve um pouco. Na medida que ela se eleva, eu recebo socorro. Porque não é o espírito protetor e nem é Deus que desce a vibração para chegar até mim. Na verdade, eu preciso do socorro, eu preciso aumentar. Então, quando eu entro em prece, a minha vibração aumenta. Aí fica mais fácil eu entrar em sintonia. Então, é um trabalho, eu acho, quando você estava falando aí, eu estava resolvendo um negócio aqui rápido, aí eu fiquei encantado, eu disse, olha toda a ciência, né? Olha a física, olha a química, olha a biologia, né? Sim. Olha, tanta coisa ao mesmo tempo que nos ajuda a compreender melhor. Quando a gente compreende melhor, a gente sai da crendice, sabe? A gente sai do fundamentalismo, o fundamento é interessante, mas se a gente ficar muito preso ao fundamento, sem mergulhar mais profundo nele, a origem dele, aí é mais difícil a gente avançar. Né? Essa observação de Amilcar, ela é bastante interessante. Eu vou aqui sugerir para os amantes da leitura este livro chamado O Poder versus Força, Dr. David Hawkins. Depois deste livro, ele escreveu um outro chamado Deixar Ir. E o último é sobre a cura. Dr. David Hawkins, ele é PhD, ou seja, ele é pós-doutorado na área das ciências médicas. Ele é um médico que desenvolveu estudos na área da consciência e a teoria dele vai nessa direção. Ele produziu uma chamada escala de consciência. E a escala de consciência, fazendo um paralelo, muito se assemelha ao pensamento de Pietro Ouspensky, que é analisado por Viana de Carvalho no livro Médios e Mediunidade, onde começa com a perspectiva a consciência de sono, né? A consciência de sono sem sonhos, sonho com sonhos, sono com sonhos, depois avança para a consciência em despertamento, a consciência desperta, depois vai até a consciência cósmica. E esse médico ele conseguiu estabelecer níveis vibracional da consciência. E a gente pode fazer alguns exercícios que sinalizam em que nível vibracional nós nos encontramos. E há níveis vibracionais que determinam, por exemplo, os padrões emocionais que manifestamos. Como estou fazendo ainda de forma incipiente
algumas considerações. Em breve, quando surgir a oportunidade, nós traremos para conversar juntos essas perspectivas, porque isso ajuda-nos, inclusive, a projetar o nosso futuro vibracional. Eu quero chegar em que nível de consciência, ou em que nível de consciência eu posso chegar na atual encarnação. Via de regra, os religiosos não ortodoxos, porque existe o religioso ortodoxo em toda e qualquer corrente que se busca entender a relação do homem com Deus. Aquele que compreende a mensagem e a vive já não mais se encontra na consciência de sono. A maioria está na consciência de endespertamento, mas muito distante ainda do nível da consciência desperta ou da consciência cósmica. Mas nessa viagem, na busca de níveis mais elevados de consciência, a partir de uma autoanálise, nós vamos, pelo menos em tese, nos enquadrar em que momento consciencial nós nos encontramos. E a Milka falou um negócio interessante, que quando nós identificamos em que nível de consciência nós encontramos, vibracionalmente falando, há ambientes para os quais nós não mais nos dirigiremos por incompatibilidade vibratória, pessoas com as quais nós não mais conversaremos, embora não as queiramos mal, os objetivos existenciais daquela pessoa já não mais se coadunam conosco. Leituras iremos selecionar, entretenimentos diversos da mesma forma, porque ao mergulhar em determinadas experiências que tínhamos no passado, e por estarmos em um nível maior, ao assistir uma cena ou fazer uma leitura, aquilo provoca um desconforto tão grande que nós recusamos. Porque se insistirmos, nós vamos regredir vibracionalmente, porque foi uma escolha do indivíduo. Embora a mesma vontade que nos conduziu a baixar o nosso padrão, fará com que nós retornemos àquele momento mais elevado e nos esforcemos para atingir outros mais ainda. Mas vamos prosseguir, porque... Diga, Milton. Marco, quando Kardec fala em domar as tendências, não é isso? O processo de transformação? Isso. É domar, ele não fala em excluir, ele fala em domar. Quando eu domo, né? Quando eu faço esse trabalho, quando eu domo uma tendência minha, e a gente precisa reconhecer, a gente precisa ver quais são, como é que está meu arquivo lá no inconsciente. Então, o que está no meu inconsciente está sempre me atraindo de volta. Então, quando eu domo uma tendência prejudicial, o que é que acontece? A minha frequência aumenta, então eu já não sintonizo mais com aquilo ou não deveria sintonizar com aquele aspecto que eu domei de alguma forma. Então, eu acho que o que você traz agora é de uma utilidade enorme, porque a gente sai desse discurso, com todo respeito, sai desse discurso que nós encontramos aí no movimento, que a gente está sempre explicando alguma coisa em cima de estudo. Quando você traz um livro desse, todos nós sabemos que ele não é conclusivo em si, ele é pedagógico. Então, eu fico muito mais ligado no que está escrito ali do que na compreensão do que está escrito. Então, o que é que a gente precisa nesse momento agora, que é um momento muito importante, é utilizar a ciência, utilizar novos conhecimentos, para que aí sim o fundamento faça parte da minha alma, ele faça parte de mim. Eu e o fundamento somos uma só coisa. Então, esse processo que Jung fala, que é o processo de individuação, que é, digamos, eu chegar cada vez mais o projeto de quem sou, ou mesmo a vibração pela qual eu fui, de alguma forma, né? Foi uma conquista, então eu dou um grande salto. Então, isso é muito importante, a gente começar a acordar, sabe? E o que você traz de uma forma profunda e diferente do que a gente está acostumado a lidar. Valeu, obrigado. Só para a gente ter uma consciência, para nós termos uma ideia,
Esse mapa da consciência que o Dr. Hawkins nos apresenta, olha que interessante. Níveis de consciência abaixo de 200, essa é uma escala que ele estabelece, tá? Sinalizam pessoas que estão na fase da consciência de sono. Aqui eu vou tirar apenas um exemplo. Ó, uma emoção dominante, a irritação. Tá? A irritação, ela, em termos de emoção, é uma manifestação que leva o indivíduo a um processo existencial pautado sempre na agressividade. Só que a agressividade, ela não está manifestada apenas em socar o outro, sabe? Em produzir algum tipo de resultado físico. Nós podemos ser agressivos em nossas falas, em nossa postura, e essa agressão, ela leva o indivíduo a ter um estilo de vida sempre antagonista. É aquela pessoa que antagoniza a tudo, não aceita ideias adversas, tem dificuldade de aceitar o outro como o outro é. E a relação dele com Deus é uma relação onde ele vê a divindade sempre irada, aquele Deus vingativo. Então, se Deus é um Deus vingativo, eu também tenho o direito de vingar-me. Mas por quê? Porque a visão de mundo deste indivíduo está centrada nessas posições antagônicas. Então, todo mundo é visto como um inimigo. E não apenas, muitas das vezes, é um adversário, aquele que versa de forma diferente. É preciso que nós desconstruamos essa questão de ter alguém como inimigo. Isso é apenas um exemplo da visão deste profundo estudioso da consciência humana. Diga, Cleides, depois Marcos. Cleides levantou a mão, depois Marcos, Paulo também. Bom, se Cleide não vai se manifestar, diga aí, Marcos. Sim, mas é perfeita a sua colocação. O Dr. Hawkes, é porque a gente está fazendo uma abordagem muito rápida. Assim como o Espírito Viana de Carvalho, ele afirma que esses estados de consciência, eles se alteram. Eu posso elevar o meu nível vibracional, entendeu? Espera-se que ao elevar um nível vibracional, no novo patamar, eu me restabeleça. Mas, por vezes, dada a fragilidade do indivíduo, ele tem uma queda e retorna àquele, vamos dizer assim, degrau anterior. Só que ele volta modificado pelo estágio que ele teve no estado superior, pelas experiências positivas que ele colheu, mesmo que ele retorne ao anterior, ele nunca retorna igual. Então, é como esse processo de evolução que a gente vai construindo
Se hoje eu sou agressivo ao ponto de agredir fisicamente alguém, passado algum tempo, essa minha agressividade, ela agora é apenas verbal. Passado algum tempo, ela passa a manifestar apenas por trejeitos faciais, até o ponto em que eu já não mais manifesto aquela agressividade, porque eu já consolidei a minha posição nível acima, já minha vibração. Então, a gente alcança níveis maiores, mas a fragilidade do indivíduo, porque não conseguimos nos manter ainda num estágio superior, ela declina, e espera-se que nesse retorno, desta fase, nós não caiamos mais, ou não regrida a níveis inferiores. O estudo que ele apresenta é o momento, é o marcador característico das emoções, dos sentimentos, dos pensamentos. Você pode ascender e pode declinar. As conquistas, elas sedimentam o indivíduo, ou solidificam o indivíduo, em níveis cada vez mais elevados. Então, ela não é determinante, mas a sua observação. Sim, 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 sim. Não, mas é um e outro estado. Quando você se ilumina, o que estava escuro e imperceptível ao redor fica visível. E o do outro lado também percebe que você está se iluminando, entendeu? A iluminação é o contato com aquilo que eu possuía e não estava revelado. Então, é normal que no estudo sobre mediunidade seja aclarada determinadas questões que geram, em um primeiro momento, algum conflito, que você vai ter que começar a abrir mão de comportamentos que não são conforme a proposta cristã, mas também aqueles que começam a ver-nos, opa, aí está o indivíduo que pode atrapalhar os nossos objetivos. O importante é você seguir nessa leitura, de observar os estímulos, né, os gatilhos que levam a esse descompasso emocional. Eu, particularmente, não fico muito preocupado se é do mundo espiritual ou não, fico preocupado com o meu, entendeu? Porque sempre o primeiro impulso é nosso, potencializado por aqueles que nos rodeiam. Então, se eu consigo conter-me, eu irei necessariamente conter aqueles que estão a estimular vamos dizer assim, esse meu destemperamento. Mas vamos avançar porque o tempo também nos exige o prosseguir. Então, esse centro de comunicações é muito interessante, né? E Filomeno vai descobrir depois que, da mesma forma, como no caso de Julinda, né, há um apelo de um encarnado para que seja atendida o objeto de seu afeto. O mesmo processo ocorre quando estão nos níveis opostos, do desencarnado fazendo uma prece a benefício de um encarnado. Então, vejo que o mecanismo é semelhante. E no caso de Dona Ruth, que é a avó de Fábio,
ela intenta desviar o curso do desastre e não obtém resultado. Qual foi o recurso que lhe sobrou? A oração. Então, ela pôs-se a orar, desligando-se mentalmente do que presenciava e recorre pelo pensamento à ajuda desse posto central. Ela não sabia da existência do posto central. Ela orou e pediu a Deus. Essas mensagens, elas, porque modulam o fluido terrestre, o pensamento impacta no fluido terrestre, gera uma onda, a onda vai até uma estação receptora, lá os aparelhos seletores de prece e rogativas registram o apelo. Porque há preces e rogativas que, na seleção, pô, esse cara não está pedindo ajuda, ele está pedindo um favorecimento. Então, não é lícito o atendimento. É como se nós estivéssemos agora, né, em estado oracional, pedindo os números do próximo sorteio da Mega Sena. E alguém em estado de penúria total, pedindo a Deus que lhe fosse dado a possibilidade de saciar a fome e a sede de sua família. Olha a diferença. Isso não significa que a pessoa vai receber os números, não é isso. Dizendo que o fundamento da prece é uma legítima necessidade do espírito, que satisfaça as necessidades de espírito. Agora, detalhe. Olha o que, para mim, chamou a atenção na oração de Dona Ruth. Desligou-se mentalmente do que presenciava. Então, se eu estiver em oração com a mente focada no problema, ela sai aquela comunicação ruidosa, não sai uma onda perfeita, sai uma onda cheia de interferências. Então, esse afastamento do problema para buscar a solução, esse sair da caixa, é de fundamental importância para que a prece ela saia com a potência necessária para atingir essas estações receptoras pautada numa necessidade legítima. E a necessidade era tão legítima que o sinal foi captado, decodificado, entendida a urgência e imediatamente foi entregue a um assistente que leva, conforme lhe recebeu, o conteúdo e entrega ao Dr. Bezerra de Menezes, que de imediato sai para atender ao chamamento. É interessante também nós trazermos à consideração essa questão de que nada ocorre sem que tenha uma causa, por mais difícil que seja. Na descrição das relações familiares, nós vamos perceber que a avó e neto deste momento atual foram mãe e filho de etapas anteriores. E o filho, né, a família como um todo, tinha uma posição social elevada, né, projeção política por conta da posição social, e esse menino, ao invés de valer-se da projeção social, da projeção política, da riqueza que possuía, para produzir efeitos sociais, né? Ou ações que trouxessem benefícios para a sociedade, ele agiu de forma ao contrário. Despertou o ódio, quando ele poderia, né, ter estimulado o amor, semeou dores em pessoas, né, possuindo meios de facultar, ao invés de dores, bênçãos, servira-se de muitos sem haver servido como deveria. Veja que este livro já é a segunda vez ou terceira que faz referência às pessoas que exercem atividade pública, no domínio da coisa pública, e deveriam pensar no homem desprovido, e não prover-se da coisa pública a benefício próprio.
e o quão dolorosas serão as consequências para esses indivíduos que assim se portarem, como muitos vêm se portando até hoje em todo o nosso planeta. E o mais interessante, não acolhia os conselhos da mãe. Mas a mãe, por sua vez, não conseguia se desculpar da educação que ela transferiu para o filho, mas uma educação ausente ou carente de disciplina. Porque a disciplina é a imposição de limites. Uma criança ou um jovem, uma criança que é educada sem limites, ela pode até receber valores, mas não os consolida, porque o limite que obriga o indivíduo a dar atenção nas orientações que recebem dentro do próprio lar. O lar é o ambiente primeiro da educação. A escola não educa ninguém, a escola informa. A escola forma o cidadão, a família forma o ser. Então, ela deu educação, passou as informações, mas não estabelecia limites. Interessante que ela vai desencarnar aos 40 anos por abusos que cometera. Ou seja, também socialmente projetada, colhia os resultados das suas questões financeiras, a projeção política, comete abusos e desencarna, né, considerada autocida indireta. Como consequência, estagiou na erraticidade inferior também. Bom, o rebento dela vai passar por uma experiência semelhante. Só que o mau uso de todos os recursos morais, intelectuais, financeiros, já conduziu esse indivíduo para um local de maior complexidade, lá permanecendo por quase 30 anos, e a reencarnação, naquele momento, era a única alternativa viável para atenuar-lhe as faltas e amortecer as impressões mais duradouras. Lembremos que essas impressões mais duradouras, rememoradas, eram durante o sono que eles experimentavam no estado pós-morte, produzindo aqueles pesadelos angustiantes, porque essas impressões que se fixaram no seu inconsciente mais profundo, agora no estado pós-morte, se manifestavam naquele momento em que eles estavam adormecidos. Então, por esse aspecto, ele retornou ao ambiente familiar, recebe pais afetuosos, que participaram, por certo, das antigas ocorrências, de algum modo, e se tornaram também responsáveis. Então, o núcleo familiar não é constituído como obra do acaso. As pessoas que se vinculam, elas estão ali por um objetivo de natureza qualquer. Então, ainda em relação à colheita, né, nós vamos perceber que a morte deste jovem, em particular de Fábio, nessas circunstâncias, portanto, constitui impositivo da lei. E ele não soube evitar, ele poderia ter evitado, escolhendo as suas companhias. Então, veja que a condição moral dele anterior acabou influenciando também as escolhas dele na última encarnação, a atual, que se findou, né, conforme estamos estudando. Então, ele não soube evitar. A partir de então, isso significou o imperioso resgate das antigas faltas, que culminaram, também ele considerado um suicida indireto. Tá? Em relação aos pais, este evento doloroso é a presença da justiça que os alcançou. De alguma forma, são também responsáveis, né, pelos erros perpetrados pelo filho, porque eles acabaram também se comprometendo. Talvez por um processo de não acompanhamento da sua juventude, quem são os amigos,
quais são os objetivos daquele grupo que se formou por laço de amizade, para que nessa parte final do nosso encontro, nós vamos perceber que os parágrafos finais, o objeto de análise agora passa a ser efetivamente o efeito das drogas. Bom, pelo tempo ou pelo período de publicação da obra, início da década de 80, nós presumimos que este evento ocorreu ou no final da década de 70 ou durante a década de 70 como um todo. Tá? A droga predominante naquela época era a maconha. Nós realizamos o estudo, as anfetaminas não estavam ainda no alto consumo, como se apresentam hoje. O LSD, ele é alucinógeno, mas assim, a descrição do estado mental dos desencarnados não leva a crer em alucinação, tá? Então, essa é a minha interpretação, posso estar equivocado. Eu creio que tenha sido o consumo de maconha mesmo. Nós vamos perceber, nesses 5 pontos elencados, isso é uma pesquisa, tá, do psiquiatra Rodrigo Laranjeira, Ronaldo Laranjeira, me desculpe. Essa pesquisa evidenciou essas áreas como aquelas afetadas pelo consumo de maconha. Tá? O córtex pré-frontal, né, a área da cognição, a maconha produz falta de concentração, dificuldade de raciocínio, problemas de comunicação. Afeta também o hipotálamo, que é a área da sensação de saciedade, ok? Né? E aumenta o apetite naquele que faz uso continuado. O hipocampo, da mesma forma, como área da memória, o efeito é a perda das lembranças, sobretudo as recentes e as de longo prazo. Uma outra área são os núcleos da base e o cerebelo, a área dos movimentos do nosso corpo. A maconha produz uma falta de coordenação motora e desequilíbrio. Veja que o acidente foi provocado porque um veículo à frente faz uma frenagem, porque não consegue fazer uma ultrapassagem. Bom, se eu estou sob o efeito continuado da droga, a minha coordenação motora fica comprometida, e como o córtex, que é a área da decisão, também, de certa forma, eu perco a concentração, as minhas respostas motoras acabam sendo prejudicadas. Né? O conjunto disso é descrito agora, num primeiro momento, onde a análise é sobre o motorista. Chamam de o nosso amigo. O nosso amigo buscava o acidente em razão das drogas que ingeria e que se permitia. Bom, se eu faço o consumo, eu assumo a responsabilidade. Se algo de errado ocorrer durante o consumo e eu produzir dano, seja de natureza material ou mesmo física, o meu dolo pode ser eventual. Não tinha a intenção de mas produzir esse efeito. Então, vou responder. No caso dele, todos os 5 vieram a morrer. E aí, Bezerra vai apontar a área dos reflexos e da ação motora. Justamente o córtex e os núcleos da base e o cerebelo. São estas áreas que trabalham, ou seja, esta área frontal estava comprometida, o cerebelo comprometido e a área mais interna, né, o núcleo da base. Depois vocês podem
analisar mais detalhadamente na imagem, e vai dizer Bezerra, ei-la praticamente bloqueada, após a excitação provocada pelas anfetaminas que foram usadas. Aqui eu acabei me passando já a citação da droga, o uso de anfetamina. Veremos depois se eu consigo descobrir qual é a anfetamina que foi utilizada. As anfetaminas, elas possuem efeitos semelhantes, mas mais potencializados do que a maconha. Como eu não encontrei nenhum estudo a respeito da anfetamina, mesmo porque confesso a vocês que não prestei a devida atenção, depois eu faço a correção para colocar a imagem que diz respeito às consequências. Mas as consequências na área cognitiva e na área motora são as mesmas. Tá? As alterações serão como a emoção se expressa, a consequência sobre o apetite e os efeitos de memória de curto, médio e longo prazo. Eu altero essa imagem e coloco aquela que for mais, vamos dizer assim, mais característica e representativa dessa droga. Bom, o uso continuado de qualquer droga, e isso agora é consenso, vai produzir, né, ou vai afetar a motricidade, portanto, as áreas motoras, e em alguns casos, existe hoje uma droga chamada, deixa eu ver se eu lembro o nome, eles estão chamando de droga zumbi. É uma droga nova, a origem dela é asiática e está sendo, vamos dizer assim, contrabandeada, em especial para os Estados Unidos, porque ela produz, depois do êxtase, uma contração muscular tão forte que o indivíduo fica imóvel, às vezes de pé, arqueado para frente, com as mãos deformadas, e às vezes o indivíduo, quando cai nas posições as mais deprimentes possíveis. E ele permanece naquele imobilismo durante horas a fios. Tem pessoas que ficam em pés, projetadas para frente, não se consegue nem entender como é que ele se mantém o equilíbrio. E a partir do momento em que entra numa posição de repouso, congela. São cenas muito complicadas de nós assistirmos. Vamos lá. Bom, só que tem um problema. E por que a maioria dos jovens estão buscando o consumo das drogas? Primeiro, por uma falta de educação religiosa no lar. Segundo, porque eles se distanciam da perspectiva de que há uma vida após a morte. Na medida em que nós passarmos a estudar a vida posterior após esta vida, perceberemos que muitas das nossas ações vão repercutir no estado pós-mortem. E um deles é que o uso continuado de droga de qualquer natureza vai produzir lesões no corpo espiritual. Portanto, desarticula as sutis engrenagens do perispírito. Né? E isso vai imprimir nas futuras organizações fisiológicas. Imagina que no mundo espiritual eu vou com o meu perispírito lesionado. A depender da lesão, eu vou reencarnar com mutilações ou anomalias congênitas ou dificuldades cognitivas imensas produzidas por esses tóxicos que encharcaram o nosso corpo nas vidas anteriores àquela que eu passo a manifestar-me. Drogas de qualquer natureza, seja ela lícita ou ilícita.
As drogas também, né, desarticulam o discernimento, interrompe os comandos do centro da vontade, tornando os seus usuários verdadeiros farrapos humanos, e aí nós poderíamos agir suscetíveis a graves processos obsessivos. Então, se eu não tenho o controle sobre os centros decisórios por força do uso de droga, aqueles que querem impor sofrimento à minha existência, eu abrirei campo vasto para a presença deles em minha vida. Além disso, as drogas vão afetar os mecanismos da memória, bloqueia, né, como já foi citado na própria imagem que faz referência à maconha, né, a memória de curto e de longo prazo, ela fica prejudicada, a pessoa não se lembra de ter feito algo nos momentos do êxtase, né, resultado do consumo de anfetaminas, de barbitúricos, de estimulantes quaisquer, imiscuem-se essas drogas, né, nas sinapses cerebrais. E a sinapse é o espaço em que a transmissão entre um neurônio e o outro acontece. Então, estímulos são transferidos de um para outro neurônio, a fim de que uma determinada ação seja realizada, a fim de que um determinado comportamento seja produzido, ou algum processo interno do organismo seja realizado, respondendo por danos, às vezes, irreparáveis, além de intoxicação continuada, né? Ou seja, após o desencarne, há indivíduos que manifestam demências porque, durante suas vidas, consumiram drogas com tamanha frequência e intensidade que lesionou o cérebro espiritual ou perispiritual e outras partes do corpo. E isso vai exigir, portanto, reencarnações reparadoras da forma. Em relação ao jovem Fábio, ele era um recém-iniciado. E ao analisar o cérebro do jovem Fábio, o que observou-se foi um efeito vasoconstritor, ou seja, há uma diminuição da espessura dos vasos sanguíneos. Inicialmente, isso produz estímulo, porque há um aumento com a constrição, o coração é forçado a trabalhar de forma mais intensa, então há uma irrigação forçada, isso gera o chamado estímulo inicial, mas logo que vai cessando o efeito das drogas, o indivíduo mergulha no entorpecimento, o relaxamento, a volta à posição inicial, a espessura inicial dos vasos sanguíneos. E esse entorpecimento, né, foi o que produziu a incapacidade dele de perceber a interferência psíquica da sua avózinha, Dona Ruth. Então, aí se encontra a explicação do porquê, por mais que ela tentasse, ele não estava em condições de receber, de perceber as informações que lhe chegavam pelo campo mental. Felizmente, não teve tempo de afetar-se mais profundamente, facultando de algum modo retornar com menos responsabilidade negativa e em condições de ser ajudado. Então, ele retorna com maior facilidade de perceber-se na dimensão espiritual e com menor responsabilidade pelo ocorrido, em face das circunstâncias de que ele estava no processo inicial
do consumo de drogas. Independente disso, vai responder pelo mau uso dos recursos orgânicos colocados à sua disposição, mas, como já o dissemos, a misericórdia divina alcança-nos a todos. Meus amigos, esse foi o capítulo 11. É 11 mesmo? Já estou até sem o livro aqui. E finalizamos, portanto, o nosso estudo de hoje, já deixando aqui registrado aos pais aqui presentes, que tenhamos todos um bom domingo, agradecendo aos queridos e queridas que estivemos juntos na manhã de hoje,